A presença do Senhor é notória nesse lugar. Sejam bem-vindos ao Culto da Laje. Glória a Deus. Queridos, boa noite, a graça e a paz do Senhor. Amém, amados? Amém? Deus é bom, a sua bondade e fidelidade dura para sempre. E é graças a ela que a gente está aqui esta noite, reunidos para adorar e bendizer ao nome do Criador. Eu quero externar primeiramente a Ele a minha gratidão pelo privilégio que me concede por estar em sua casa e mais uma vez poder fazer uso e exposição da sua rica e poderosa palavra. Externo a minha gratidão ao pastor também, viu? A todo o ministério. É um prazer muito grande estar aqui. Agradeço também ao meu amigo Eric Gabriel, a sua digníssima esposa, pelo convite, pela confiabilidade. Deus também, na pessoa de seu filho Jesus, vos abençoe. Amém, amados? Eu me chamo Amanda Silva, eu faço parte da Assembleia de Deus em Betesda, filial do Campo de Mantiqueira, em Xerém. Igreja esta que é presidida pelo pastor Romildo Cordeiro e dirigida pelo pastor Eliseu Ignez. E hoje eu me faço acompanhada com muita honra do meu digníssimo e amado esposo, o nosso irmão Ricardo, que está aqui, e a minha amiguinha, minha baterista, Daiane Pascoal. Amém? Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Eu quero compartilhar uma porção da palavra de Jesus com você. Abra comigo a sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 3. É um texto que o Espírito Santo tem compartilhado comigo por estes dias. E eu gostaria de deixá-la, vou pedir com a permissão do pastor, se a Dai puder se posicionar ali. Pode? Fica ali, amiga. Amiga? Glória a Deus. Livro do Êxodo, segundo livro do Pentateuco, capítulo de número 3. Glória a Deus para sempre. Capítulo 3 do livro do Êxodo. Quantos acharam, digam, eu vou morar no céu. Quem não achou, diga, eu também vou. Meu Deus. Pega uma carona aí. Pega a carona com o teu vizinho. Capítulo de número 3, eu quero ler com você o versículo por número 6. Glória a Deus. Versículo 6 do capítulo 3 do livro do Êxodo, que nos diz: além disso, ele disse: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu a sua face, pois estava com medo de olhar para Deus. Repetindo, disse mais: eu sou o Deus dos teus pais, ou o Deus de Abraão, Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés escondeu a sua face, pois estava com medo de olhar para Deus. Se você pode, fecha a tua Bíblia, os teus olhos, e vamos mais uma vez orar. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos por causa da tua palavra que é bendita em nosso meio. Nós pedimos pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, que tu manifestes sobre este lugar a tua glória e a tua presença, revelando aos nossos corações os teus segredos por trás da tua palavra. Ó grande Rei, a casa é tua, o povo é teu, a palavra é tua, e quem ora neste momento também lhe pertence. É a oração que eu te faço junto com a tua amada noiva, no nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Pode tomar o seu assento, fique à vontade, me empreste somente alguns minutos da sua atenção e eu vou, amém? Glória a Deus. Olhe para cá, todos conseguem me ouvir bem, amém? Maravilha. Queridos, a palavra êxodo, ela significa partir ou ir embora. Essas palavras, elas descrevem exatamente os acontecimentos narrados no segundo livro do Pentateuco. Êxodo, ele registra de uma maneira muito dramática a libertação dos filhos de Israel da escravidão do Egito, onde eles viveram por mais de 400 anos. Há quem diga e acredita
que Êxodo é, na verdade, a continuação do livro do Gênesis, com a diferença de alguns séculos. O elo entre esses dois livros estaria, então, voltado para um personagem inserido no capítulo de número 37 do livro do Gênesis, chamado de José, que logo após ser vendido pelos seus próprios irmãos, ele foi constituído, segundo a presciência de Deus, a permissão do mesmo, a governador e braço direito do faraó de sua época. É interessante observar que uma das palavras, senão a palavra-chave de todo o livro do Êxodo, é redenção. Redimir significa salvar, libertar ou resgatar alguém. E vale ressaltar que o que acontece no livro do Êxodo é uma prefiguração ou uma fotografia do que aconteceria posteriormente com a igreja. É lindo também observarmos que no Novo Testamento, a palavra Êxodos do grego original, ela é utilizada em duas ocasiões divergentes. A primeira inserida em Lucas 9:31, aonde partida tem o sentido de sacrifício ou morte sacrificial, dando-nos a entender acerca da morte de Cristo na cruz por amor à igreja. A outra está inserida na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 15, aonde partida tem o sentido de morte, ou quando fala-nos da morte de um crente, ou quando ele passa desta vida para a eternidade. Então, de uma maneira resumida, existem 3 experiências de êxodos na Bíblia. A primeira fala-nos sobre a libertação de Israel da escravidão do Egito. A segunda fala-nos sobre a libertação do pecador feita por Cristo na cruz do Calvário. E a última tem a ver com a libertação de um crente quando ele morrer e passar desta vida para a eternidade, ou quando regressar para o seu verdadeiro lar. Geograficamente falando, a terra de Canaã, ela tinha uma distância de aproximadamente 500 quilômetros da terra do Egito. Foi deste lugar que os filhos de Israel, eles saíram nos primórdios da história, decididos a peregrinar fora, como narra o capítulo 1, versículo 4, aonde diz que da casa de Jacó, cerca de 70 almas saíram decididos a peregrinar na terra de Gósen. Tendo crescido, formado uma grande comunidade, ali eles se estabeleceram por conta de um crescimento. Diferente do que gostaríamos de acreditar, a terra de Canaã, ela não havia sido habitada somente pelos povos cananeus, ou como muitos ditam, povos semitas, mas ela também fora habitada um dia por Abraão, pelos seus descendentes. Por ela eles passaram, e foi acerca deste lugar que o Senhor havia dito que daria um dia como herança a todo o seu povo. Mas em contrapartida, ou do outro lado, estava a terra do Egito, uma nação que era considerada o berço da medicina, o centro nacional financeiro e político mais avançado do mundo. Uma sociedade que já desenvolvia técnicas de irrigação, canalização, embalsamento, que eram as preparações de corpos para mumificação, bem como diversos projetos de construções civis, que são as grandiosas esfinges que conhecemos nos dias de hoje. Mas a Bíblia diz, no capítulo de número 1, que ascendeu ao trono, ou passou a reinar sobre toda a terra do Baixo Egito, um faraó que não conhecia a José, não conhecia os seus descendentes, e nem o que ele havia realizado em prol da terra do Egito. Essa informação que nos é dada por Moisés é valiosa, porque quando ele narra este conhecer, e não conhecia José, o conhecer aqui não está em um sentido de nunca ter ouvido falar de José. O conhecer está em um sentido de conhecimento ou crédito.
Ele estava afirmando que este faraó não acreditava acerca das benfeitorias realizadas por José em prol da terra do Egito. Se for assim, então qual seria o motivo para tal descrédito? Contextualizando a história sagrada, o motivo seria o fato de José ter se tornado governador e braço direito de um faraó Ixo, ou o que eles chamavam de rei pastor, um semita que não tinha sangue legítimo egípcio. Enquanto os faraós nacionais reinavam na parte de cima, este rei pastor imperava na parte baixa do Egito, nas proximidades do Nilo. Dada a morte de José e deste faraó, um novo rei que unificou a terra do Egito passou a reinar. E observou que o povo que havia ficado considerado para ele como inimigo crescera de sobremaneira. Então nasceu uma luz em seu entendimento. Vamos agir de maneira pensada, para que não estoure uma guerra e os inimigos se unam com este povo e vença-nos. Dobrem a carga de serviço. Aleluia. O trabalho braçal vai minar a força deste povo e vai arrancar deles a vitalidade, e com elas a possibilidade de se tornarem uma nação poderosa um dia. Mas a Bíblia diz que quanto mais oprimiam, mais o povo crescia. Quanto mais afligia, mais o povo se multiplicava. Então ele entendeu o recado. O plano A não deu certo, partiremos para o plano B, que será matar os meninos, preservar as meninas, para continuarmos na frente. Só que ele não contava que o trunfo na manga de Deus estava guardado e se chamava Moisés. Então, para o melhor entendimento, a vida deste personagem ela é dividida em 3 linhas gerais, 3 fases de 40 anos. A primeira fase dos 40 está voltado à sua vida palaciana nas terras do Egito. A segunda está voltado para a sua vida e a dedicação em pastorear as ovelhas de seu sogro nas terras de Midian. A última está 100% voltada à dedicação em cuidar dos filhos de Israel durante a peregrinação no deserto. Moody diz que se pudéssemos nominar de maneira direta essas 3 fases, nós diríamos que na primeira Moisés aprendeu a ser alguém. Na segunda, ele aprendeu a ser um ninguém. Mas na última, ele viu que Deus é capaz de realizar na vida de um ninguém. Aleluia. Mas a cena que antecede 40 anos a este chamado está citada no capítulo de número 2, versículo 14. Um dia, Moisés foi até um acampamento e observou que um de seus irmãos, um escravo hebreu, apanhava ferozmente de um oficial egípcio. E para tomar a dor e o partido deste escravo, ele se lançou contra o oficial e o matou. E após matá-lo, escondeu o seu corpo na areia. Se eu lhe perguntasse como foi esta ação inconsequente, você me diria que Moisés agiu muito rápido, tomado pela sua ira. Mas quando avançamos para o Novo Testamento e analisamos minuciosamente a retrospectiva de Estevão no capítulo 6 e 7 do livro de Atos, ele diz que Moisés agiu de maneira pensada quando olhou para um lado e olhou para o outro. Entenda que ele olhou para as regiões horizontais e deixou a vertical de fora. Então Moisés olhou para os lados. Oh, aleluia. E depois de matar, eu friso, ele escondeu o corpo na areia. Mas eu aprendi que esconder o erro não o apaga, porque as areias de Deus sempre revelam os teus segredos. Aleluia. É o momento que você me olha e se pergunta: Amanda, aonde está a prova ou a veracidade de que as areias revelam segredos? Evangelho de João, capítulo
de número 8. Uma mulher é pega em ato de adultério, é levada até Jesus. Os homens olham e dizem: olha, a lei nos dá respaldo para apedrejá-la. O que será feito? Qual será a sua atitude? Enquanto o acusavam, Jesus se agachava e escrevia na terra, ou escrevia na areia. Barclay disse que a palavra escrever aqui vem de grafen ou catagrafen, que quer dizer assinalar ou expor uma verdade acerca de alguém. Então eu posso dizer que enquanto escrevia, era como se um portal revelativo se abria. Oh, aleluia! E os que acusavam a mulher viam seus próprios desejos sendo expostos. É por isso que quando o mestre se levanta, ele diz: aquele que dentre vós nunca pecou, ou ele queria dizer, aquele que nunca sentiu vontade de fazer o que ela fez, seja o primeiro a tirar pedra sobre ela. É Jesus e a areia declarando: saiu o primeiro, o segundo, e não ficou mais ninguém, porque as areias de Deus contam segredos. Por isso que eu digo, não dá em um ambiente como este para sustentar uma meia verdade ou uma mentira por muito tempo. Diga glória. Fugiu após matar. E após ter descoberto, Moisés já estava nas terras de Midian. Aonde ele estava? Nas terras de Midian. Se passaram 40 anos. Quantos anos? 40 anos. Estava acostumado 40 anos na terra a cuidar da sua própria vida. Já havia reconstruído a mesma. Já havia construído uma família e conseguido um emprego fixo. Um dia que para Moisés seria mais uma rotina de trabalho, para Deus foi uma oportunidade para lhe chamar para viver um cunho profético. Por isso que eu digo que Deus é especialista em fazer coisas incomuns em dias comuns. Moisés subindo, pastoreando, viu, teve uma visão. A visão é clara. Eu digo para vocês, uma manifestação teofânica da presença de Deus, porque ele está vendo uma sarça ardendo em um fogo, em uma chama inextinguível e não ser destruída. Ora, para ele era comum ver sarça arder e se destruir, mas a cena é diferente. Deixa Moisés de cabelo em pé, ele fecha os olhos, ele abre, ele coça e não entende porque que a sarça não é destruída. Aí ele diz: agora eu me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Entenda que o que chama a atenção de Moisés não é o fogo da sarça. O que chama a atenção de Moisés é a resistência que aquela sarça tem no meio daquele fogo. Então eu saliento o recado. Ei, a proposta de Deus esta noite não é só de incendiar a tua sarça. A proposta primordial e majoritária de Deus é de dar a tua vida e a tua sarça resistência e sustentabilidade. Daniel capítulo 3. Uma nação cativa pelo rei da Babilônia toca o símbolo, o pífaro, o saltério, a buzina, a harpa, todos os instrumentos. Um decreto é realizado e uma ordem é dada. Todos têm que adorar, têm que se prostrar, mas tem 3 que são fiéis à palavra, são fiéis a seu Deus, aos ensinos de seu pai, à sua terra natal. Aleluia! São estrangeiros em terras estranhas. Olha, rei, eles não adoraram, não se prostraram. Atem-os pelas mãos, atem-os pelos pés, e aquece a fornalha 7 vezes mais, e lance-os. Mas é lindo observar que os que tacaram morreram com o calor do lado de fora, mas os que foram tacados andaram ilesos e com vida do lado de dentro. Eu não sei se você pode, mas dá um tapa no ombro de alguém que está ao seu lado. Diga: ei, fogo é bom. Não diga: fogo é muito bom, mas resistência é melhor ainda. Resistência, Deus te trouxe para te dar resistência. Oh, aleluia. Deus te trouxe aqui
para lhe dar resistência. Observe que Deus tem uma maneira peculiar de chamar pessoas. Eu digo isto porque no capítulo 3, quando ele quer tratar com Moisés, ele traz a sua presença e o seu fogo inextinguível em um pedaço geográfico do Horebe. Mas quando avançamos alguns capítulos, por exemplo, e nos deparamos com o capítulo 19, quando chama os filhos de Israel para estabelecer o seu padrão de santidade e revelar a maneira como ele queria e deveria ser adorado, ele não faz um pedaço do monte fumegar, ele faz um monte inteiro estremecer, se abalar e pegar fogo. Oh, aleluia! Só que geograficamente falando, Sinai e Horebe é basicamente o mesmo lugar. Então nós entendemos e aprendemos uma lição, que o mesmo sol que derrete a cera serve para endurecer também o barro. O problema aqui não estava na maneira como Deus se manifestou, mas em que os filhos de Israel reagiram a essa manifestação. Capítulo 20, versículo 18. E eles puseram-se em pé de longe e disseram: Moisés, fale tu conosco e ouviremos a tua voz, mas não fale Deus, para que não morramos. Existe uma diferença: enquanto uns fogem de Deus, outros fogem para Deus. Mas eu não acredito que eu saí de casa para liberar uma palavra profética para gente que vive pela metade. Eu sei que eu saí do meu lar para liberar uma palavra divina para quem não tem medo do sagrado e não só molha a ponta do pé, mas se envolve com o corpo inteiro debaixo dessa glória. Oh, alagaxérgia, nem manchominique súria. Eu entendo. Agora falando isso eu entendo. Uma experiência distinta, mas não deixa de ser uma experiência, que é citada no livro de Ezequiel, capítulo 47. O texto diz que ele é levado pela mão, é posto em um lugar. Debaixo de uma porta saem águas, e um varão com um cordel de medir começa medindo 1000 côvados. E ele diz: águas que me davam pelos tornozelos, mediu mais 1000. Águas que me davam pelos joelhos, mediu mais 1000. Águas que me davam pelos lombros, mediu mais 1000. Águas que me davam pelos ombros, mediu mais 1000. Então eu compreendi que não dava para atravessar andando, tinha que passar a nado, porque as águas de Deus eram muito profundas. Olha para alguém aí do seu ladinho, diga: Deus está te chamando. Não, diga: Deus está te chamando. Fala, coloca o medo de lado, o receio de lado e entra. Oh! Aí tem um hino que ele está tocando aí, que diz assim: então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Não é assim? Me faz entender que a tempestade é você,
A chuva forte é você, o vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Só que quem faz isso, ao invés disso, não pode cantar a segunda estrofe, que consiste nessas letras: eu vou subir o monte que muitos desistirão, eu vou ficar lá até te encontrar, eu vou entrar na casa, eu vou fazer morada, eu vou ficar lá até te encontrar, eu vou subir o monte, é assim que muitos desistirão, eu vou ficar lá até te encontrar, eu vou entrar na casa, eu vou fazer morada, aleluia, até te encontrar, não é assim? Mais perto do monte, mais perto, me espanto com o peso da tua glória, mais perto da glória, é mais perto da morte, o medo quer me parar, só vocês, então peça isso para Ele esta noite, que me faz dizer, Moisés, ninguém vai subir no seu lugar, quem vai subir vai ser você, me faz entender que a tempestade é você, a chuva forte o vento forte é você, e o que me faz tremer, a porta aberta é você, mas a fechada é também, é tudo sobre você. A sarça continua ardendo, La Shoria Ganchomanagacia, e Moisés está espantado. Me virarei e verei a grande visão. Por que, pastor? Por que não se consome? A voz de dentro da sarça: Moisés, pare, fique aonde está, arranque as alparcas dos pés, porque o lugar em que tu habitas, em que você está, é terra santa. Aí ele salienta o recado, como quem quisesse dizer: deixa eu me apresentar, sou o Deus do teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Aí eu acho lindo, porque quando Moisés entende a autoridade que está à sua frente, ele esconde, ele tampa a face de pavor, de medo, de desespero, porque não queria olhar para Deus. O texto diz que ele temia, outros dizem que ele ficou apavorado. Por isso que eu acho importante a história, porque o Moisés que eu vejo no capítulo 3 não é o mesmo que eu vejo carregando uma bagagem 30 capítulos depois. O Moisés que eu vejo no capítulo 3, no primeiro contato que ele tem, ele esconde a face porque teme, mas 30 capítulos depois, ele já tem história, ele já tem bagagem, e ele não se esconde, ele pede para ver. Aqui Deus
Deus se revela e ele esconde, mas no 33 ele pede para ver. Mostra-me a tua glória, mostra-me a tua face. Eu quero te ver, eu quero te ver. Moisés, eu não posso me revelar, porquanto homem nenhum viu a minha face e sobreviveu. Era como se Deus dissesse: ei, se eu revelar o peso da minha santidade, eu te mato, porque eu sou pecador, eu sou santo e você é pecador. Aí nós percebemos a constância e a vontade de Moisés, a insistência: eu quero ver a tua face. O grito de Deus consistia em uma frase: só os mortos podem ver a minha glória. Aí quando avançamos para o Novo Testamento, nós entendemos esta frase com o escrito de Paulo na Epístola aos Romanos, no capítulo 6, versículo 11, quando ele escreve a seguinte coisa: também vos considerai mortos para o pecado e vivos para a glória de Deus em Cristo. Ou como vemos o que ele escreve em Filipenses capítulo 1, versículo 21: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou quem nunca viu o que ele escreveu em Atos 20 e 24: eu não tenho por preciosa a minha própria vida, a minha existência. Ou que ele brada aos Gálatas no capítulo 20, capítulo 2, versículo 20: e já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu agora vivo, eu vivo na dispensação do Filho de Deus que me amou e se entregou pela minha vida. A frase que consiste isso é: ei, o Evangelho nunca foi para um forte que pode muito, nunca foi para um fraco que pode pouco, sempre foi para um morto que nunca pode nada. Ei, a vida com Deus funciona assim: para subir tem que descer, para ganhar tem que perder, e para viver você precisa morrer. Eu vou deixar você entendendo essa mensagem. A frase não é de MacArthur, não é de John Stott, John Bevere, não é de Bonds, não é de Charles Spurgeon, não é de Russell Norman Champlin. A frase é de Jesus Cristo, quando diz: aquele que perder a sua vida por amor de mim, achará. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e segue-me, segue-me, segue-me. Aleluia, aleluia. Lagachominasia, Chominica Sorialasse. Está Moisés no monte. Tudo consiste nesta manifestação. Porque Deus revelou quem Ele é. Nesta frase, sou o Deus dos teus pais, Ele queria dizer a seguinte coisa: faça uma retrospectiva de quem eles foram, e aí você saberá quem tu és e o porquê eu estou aqui agora. Eu acho lindo, porque alguns contemporâneos da psicologia dizem que para você curar o trauma de alguém, é necessário recriar o cenário. Quem já foi a um consultório médico, já se assentou ou se deitou em um divã, sabe
O doutor lhe pergunta como foi a sua infância, adolescência, juventude ou fase adulta, dependendo de que em momento da sua vida você vá ao psicólogo. E aí você começa a recriar. Na minha infância aconteceu isso. Na adolescência aconteceu aquilo. Na juventude isso, aquilo, outro. Você vai montando a cena. E no final, quando ele abre a boca, é para dar um laudo. Olha, o bloqueio emocional se desenvolveu por conta disso na sua infância, ou por conta daquilo na sua adolescência, ou por conta daquilo na sua fase da juventude. Aí ele traz uma cura, porque ele já sabe onde está a raiz do problema. Ele consegue te restaurar, a fim de que esse bloqueio saia. E eu entendo o que Deus está fazendo com Moisés no Horebe. O maior entendedor da mente humana, o maior psicólogo, psicoterapeuta, psicanalista, o maior mentor, o maior mestre, o maior ensinador de todos, faz isso com Moisés. Ele já fez isso com outro personagem. Você conhece Pedro? Olha, as ovelhas serão dispersas porque o pastor será ferido. Mestre, ainda que todos te deixem, se escandalizem contra ti, eu ficarei contigo até o final. Pedro, antes que o galo cante, você me negará por 3 vezes. Ele não acredita, está apoiado no braço da própria autossuficiência. Aí o tempo passa, Jesus é levado pelas autoridades judaicas, a profecia tem que se cumprir, aleluia. Olhamos para o evangelho de João e encontramos Pedro seguindo de longe, noite fria, Jesus preso pelas autoridades judaicas. Ele se aproxima de uma fogueira, Pedro, e começa a se aquecer. Aí chega a criada: ei, tu é um deles. Ele diz: não sou, e continua se aquecendo na fogueira. Ela pela segunda vez: rapaz, tua fala de Galileu te denuncia, o teu sotaque te denuncia, tu é um deles. Ele continua se aquecendo e diz: eu não sou. Pela terceira vez, você anda com ele, fala com ele, come com ele, você é um deles. Ele fica irado, tomado pela ira, e responde: mulher, conjuro-te pela minha própria vida, que eu nunca vi, eu não conheço este homem. Se aquece, aí o toque do galo, pium. O olhar de Jesus penetra o olhar de Pedro, como quem quisesse dizer: poxa, eu te avisei. A essa altura do campeonato ele foge e começa a chorar desesperado, porque ele estava rasgando um certificado de apostolado que nem tinha ganhado ainda. Jesus é crucificado, passa 3 dias, ele ressuscita, Maria vai na boca do sepulcro, não encontra Jesus lá, a pedra está removida, os lençóis estão dobrados, os anjos estão assentados sobre a pedra. Ela questiona: onde está o corpo do meu Senhor? Aonde foi que colocaram ele? Jesus pergunta para ela: mulher, por que tu choras? Não chores. Ela não acredita que é Jesus, ela julga ser o jardineiro e questiona: aonde está o corpo do meu Senhor? Aonde foi que colocaram o corpo dele? Ele chama ela pela segunda vez: Maria. Aí ela conhece o timbre da voz, pela maneira como ele a chama, ou agarra pelas pernas e diz: Rabone. Jesus interrompe: Maria, não me detenhas. Volte, diga aos meus irmãos e a Pedro que eu irei ter convosco na Galileia. O recado é dado. Jesus está voltando para Galileia. E aí eu percebo ele preparando o divã para tratar Pedro no particular. Eles estão na beira da praia. Jesus arma uma fogueira, assa uns peixes e chama: filhos, vocês têm fome? Venham. O texto diz que eles se posicionam, não é assim? E começam a comer. Aí Jesus começa o tratamento. Primeira pergunta: Pedro, tu me amas? Aí ele diz assim: Senhor, eu te amo. Continua um diálogo diante da fogueira. Jesus pergunta pela segunda vez: Pedro, tu me amas mais do que a todos estes? Ele responde: Senhor, eu te amo. Eles continuam dialogando e Jesus pergunta pela terceira vez: está disposto a entregar a tua vida mais do que a todos estes, Pedro?
Parece que ele entende. Olha para Jesus, olha para a fogueira, a cena está recriada, ele se lembra do que fez. Não dá mais para se apoiar no braço da autossuficiência. Ele conhece a autoridade que está à sua frente, e ele diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. A declaração do amor, o eu te amo aqui, não é um amor ágape. Pedro não está gritando: eu entrego a minha vida por amor a ti agora, ainda. Não, Pedro está falando: eu te amo com amor filéus. Ele está gritando: eu te amo com amor 100% falho, mas ainda assim eu te amo. Eu vou errar, mas eu te amo. Eu vou falhar, mas eu te amo. Eu olho para Jesus, olhando para Pedro e dizendo: apacenta as minhas ovelhas, como quem quisesse dizer: está curado, está regenerado, está restaurado, está transformado. Cuida das minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Antes tu era moço e fazia o que tu queria, mas chegará um tempo que levarão a ti e farão contigo aquilo que você não queres. Entende? Você está aqui 40 anos chafurdado nos costumes midianitas. Eu vim lembrar a sua verdadeira identidade. Eu vim ativar o seu inconsciente. Sou o Deus dos teus pais. Puxa no teu HD. A terapia de Deus. É fácil lembrar de Abraão, pai da fé. Saiu sem saber para onde ia, isto lhe foi imputado por justiça. É fácil lembrar de Isaac, filho da promessa. Às vezes a mente buga quando lembra de Jacó, porque tem uma vida desde o ventre marcada. Na sua fase adulta, marcado pela mentira. Alguns o chamam de enganador, suplantador, aquele que trapassa. Até o divã de Deus ser preparado em Gênesis 32. Ele ser marcado, receber uma palavra profética. A partir de hoje não se chamará Jacó, e sim Israel, porque lutaste com Deus e como príncipe tu prevaleceste. Daí por diante vale ressaltar que em determinadas aparições de Deus, quando ele se lembrava da sua fidelidade, ele citava: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac e eu sou o Deus de Israel. Como quem quisesse dizer: o Deus de Abraão, pai da fé, Deus de Isaac, filho da promessa, e o Deus de Israel, aquele que foi marcado, aquele que foi achado, aquele que foi transformado. Mas se é assim, por que na retrospectiva ele não cita Israel para Moisés? Eu aprendi esta lição. Quando Deus olha para Moisés e diz: eu sou o Deus dos teus pais, Abraão, Isaac e Jacó, era como se ele quisesse dizer: eu sei o porquê você fugiu há 40 anos atrás. E digo mais: não lhe cito Israel, lhe cito Jacó, para te lembrar que eu não sou apenas o Senhor dos perfeitos. Eu também sou Deus de Jacó, para dar a estes uma oportunidade de recomeço. Ai, 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 eu não sou apenas o Deus dos perfeitos, eu não sou apenas o Deus dos que falam bonito, dos que pregam bonito, dos que cantam bonito, eu também sou Deus de Jacó. Ai, e lhe digo: volta, tu vai ser um instrumento. Versículo 8, Deus diz a Moisés: tenho visto e ouvido a aflição, os gemidos têm chegado até a mim,
E por conta disso, olha a frase de Deus: eu desci. Ai, gente, eu desci para livrá-los. Não tem a ver só com você, mas com o que Deus fará através de você, Moisés. Só que o ser humano, ele insiste e persiste nos seus argumentos. Moisés tenta dialogar. Aí, dentre inúmeras desculpas, ele fala assim para o Criador: e se eu voltar? Eles me perguntarão: diga-nos o nome deste Deus. Se eu disser a eles: o Deus dos vossos pais me enviou, eles vão me perguntar: o que direi? Moisés, eu sou o que sou. E se te perguntarem, se lhe indagarem, você só dirá que o eu sou. Eu sou. Eu sou. Sinta o gosto da frase. Eu sou. Não é eu fui. Não é eu serei. Eu era. Não. Eu sou. Atemporal, transcendental. Não é preso a tempos, problemas, circunstâncias ou situações. Aí eu avanço mais um pouco para a frase do profeta messiânico, ele declarando acerca de um atributo incomunicável de Deus. E antes que houvesse dia, antes que o Cronos fosse criado, antes que o ponteiro do relógio rodasse, eu sou. Antes da sua existência, eu sou. E não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, ninguém. Aí o salmista no Salmo 139: para onde me irei eu da tua presença? Se eu fizer a minha casa no Sheol, lá o Senhor estás. Se eu fizer na mais profunda das águas, lá o Senhor também estás. Se eu fizer acima das nuvens, eis que lá o Senhor estás. O Senhor me vê em todos os lugares. Diga que eu não sou como Deus deles. Não tenho prazo de validade. Não sou preso a um sistema. Não me submeto a autoridades humanas. A autoridade suprema sou eu. Diga: o eu sou me trouxe aqui e me enviou até a vós. Você consegue entender o porquê que o Espírito de Deus, dentre milhares de pessoas, lhe trouxe? Isso aqui para você foi apenas mais um culto. Para Deus, uma oportunidade de lhe dar restauração. Não olhe para cá como um templo apenas. Olhe para este dia como um divã de Deus, para lhe tratar, levantar, fortalecer e lhe enviar cheio de autoridade. Ai, você não nasceu em vão. Moisés, você nasceu com um propósito. Se você entende o peso do que foi liberado, debaixo do direcionamento do Espírito de Deus, você vai se colocar de pé agora, neste exato momento. Aleluia, diga glória a Deus. Eu quero fazer um convite esta noite.
todas as pessoas que já foram salvas e resgatadas por Cristo, levante as mãos. Você que é salvo, levante as mãos. Eu vou lhe fazer uma pergunta agora, você que não levantou. Você que é um Moisés, que se encontra afastado, ou que ainda não conhece a Cristo, mas que quer entregar a Ele esta noite o governo da sua vida, saia do seu lugar agora. Deixe o Espírito Santo finalizar a boa obra. Deixa Ele fazer em você e através de você aquilo que Ele já determinou. Tem alguém esta noite que quer voltar para Cristo aqui deste lado? Alguém aqui deste lado que quer voltar para Jesus? Alguém do meu lado esquerdo aqui que quer voltar para Cristo? Dá tempo de você voltar, dá tempo de fazer uma escolha. Ei, os dias são maus, Cristo está às portas, ainda dá tempo de você se reconciliar com Ele, ainda dá tempo de você voltar para os caminhos, ainda dá tempo de você confessá-lo publicamente. Ele disse que se confessássemos Ele aqui, naquele grande dia, Ele nos confessaria diante do Pai. Se tiver alguém, eu vou perguntar pela última vez, porque não é por força nem por violência, é pelo Espírito Santo de Deus. Tem alguém que ouviu esta palavra, que foi tocado pelo Espírito e que deseja se reconciliar com Cristo, ou que deseja voltar, estava afastado e quer retornar, ou que não o conhece e quer confessá-lo? Eu acho muito difícil alguém que esteja aqui, mesmo que esteja, não conheça Jesus, eu acho isso impossível. No mínimo deve estar afastado. Tem alguém esta noite que quer voltar? Não? Amém. Não é por força, não é por violência. Fecha os teus olhos. Pai, eu te glorifico pela tua palavra. Eu quero te pedir esta noite que aqueles que precisavam vir a este altar e que não vieram, eles possam receber uma nova oportunidade. Nós sabemos que existem algumas que vão e não voltam mais, mas eu te peço, Pai amado e querido, se for a tua vontade, se for do teu desejo, da vontade do teu coração, prepare uma nova oportunidade para que ele volte, para que ela retorne e o seu nome seja glorificado. Aqueles que já estão na tua casa, aqueles que já te servem, que ouviram esta palavra, que eles possam receber uma transformação, uma restauração, uma cura interior, o perdão por completo e uma oportunidade para recomeçar sempre, para viver a tua vontade. Em nome de Jesus, é a oração que eu te faço, pelo poder que há no nome do teu Filho amado. Se você crê, diga: que o Senhor vos abençoe.